irmãs, vamos dar início à nossa meditação deste sábado, agora já dia 1º de outubro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Outubro, que é o mês das missões. Portanto, vamos, durante esse mês, rezar a Deus por todos os missionários e mais ainda rezar a Deus para que todos nós tenhamos força e coragem para assumir as nossas missões. Já nesse primeiro dia de outubro, o Evangelho já vai nos orientar para essa direção. Portanto, vamos ouvir o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, nós acabamos de ouvir Jesus acolhendo os 72 discípulos que tinham saído para a missão de evangelizar. Eu quero aproveitar esse evangelho de hoje, esse dia 1º de outubro, porque quando a gente fala em missão, logo nos vem na cabeça aquele gesto da gente ir para longe, para outros lugares, para poder pregar, ensinar, evangelizar. Isso é também uma das partes das missões mais bonita, muito forte, muito profunda e tão necessária. Mas todos nós podemos e devemos
ser missionário na vida comum, ali no dia a dia. E para você poderia perguntar, mas como é que eu posso assumir a minha missão? Eu escolhi hoje, para organizar essa meditação, conversar com vocês um pouquinho sobre aquela oração de São Francisco. Quando naquela oração é dito, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Não pense no restante da oração por enquanto não, só para um pouquinho na palavra instrumento. O que quer dizer ser instrumento? Vamos pegar uma caneta. Uma caneta, ela pode ser de uma marca muito boa. Ela está ali, em cima da mesa. Ela é um instrumento. Ela pode ser usada para escrever carta, para escrever poesia, para escrever coisas para orientar, cursos. A caneta tem tanta utilidade ali, a gente pode usá-la para tanta coisa. Mas a caneta em si não pode fazer nada sozinha. É preciso de alguém que movimenta a caneta, que manuseie a caneta. Ela é apenas um instrumento que necessita de quem opera esse instrumento. Ela tem que ser movimentada. Entendeu? Assim também nós somos um instrumento. Sozinho, nós somos como uma caneta deixada em cima da mesa. Mas nós podemos e devemos deixar Deus usar a gente. Literalmente isto. Literalmente. Deixar que Deus nos usa como instrumento. Você ouviu no Evangelho, interessante. Os discípulos chegaram, 72, contando a Jesus o que tinham feito, inclusive que os espíritos maus tinham obedecido a eles, em nome de Jesus. Estavam muito alegres por isso. Jesus disse, vocês têm que estar alegres por um outro motivo. Não é alegre assim só. Vocês fizeram muito bem, cumpriram a missão. Mas é preciso que dê um passo a mais. Né? É preciso que vocês entendam, ficar alegres porque vossos nomes estão escritos no céu, porque vocês estão cumprindo a sua missão, está servindo a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, assim como eu, nós temos que servir a Deus. E servir a Deus não é só fazer uma caridade lá uma vez ou outra. Não é só fazer uma coisa para a igreja lá uma vez ou outra. É servir a Deus o tempo todo. Servir a Deus o tempo todo. Mas como que eu posso servir a Deus o tempo todo, sendo que eu tenho minhas coisas para cuidar? Sendo que eu tenho minha família para criar? Sendo que eu tenho não sei o que lá? Sendo que eu tenho meus compromissos? Servir a Deus o tempo todo, fazendo o que você faz, cuidando da sua família, mas deixando Deus te usar. Lá no seu trabalho, deixando Deus te usar. Você é um instrumento na mão de Deus. Um instrumento na mão de Deus. É Deus que está agindo em você, se você deixar, se você permitir. Deus te usa, Deus te movimenta para fazer as coisas ir acontecendo. A coisa vem de Deus. Portanto, a música diz, a oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E alguns exemplos aqui. A oração diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas preste atenção, ali não fala assim, onde houver ódio, que eu vou acabar com esse ódio, que eu vou dar um jeito nesse ódio, que eu vou lutar contra esse ódio. Onde tiver ódio, você não mexe com ódio, não. Aonde que você chegar, tiver muito ódio ali, você leva o amor e faça com que o amor seja maior do que o ódio.
Às vezes nós queremos tirar o ódio. Não, nós temos que superar o ódio, levar o contrário do ódio sem precisar de mexer com ele. Onde você vai derramando amor, o ódio por si mesmo vai sendo diminuído. Quanto mais amor eu ponho onde tem ódio, sem precisar que eu mexa com o ódio, o amor vai sendo diluído. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tem um pessoal que diz que quer curar as pessoas das ofensas que estão no coração delas. Meu irmão, minha irmã, a gente acaba com ofensa, não é trabalhando ali, tirando ofensa, cavucando ofensa, não. Você tem que adquirir o perdão. Leve o perdão. Onde é que tem muita ofensa, leve o perdão. Esquece que a ofensa está ali e leva o perdão. O perdão vai transformando aquela energia da ofensa em energia do perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. O que você mais encontra hoje é ambiente de discordância. Essa discórdia significa, inclusive, conflitos. Nós encontramos hoje um mundo onde quer que você vá, tem conflitos, tem pessoas em desentendimento, virando até briga. Você não deve mexer com a discórdia, mas procura construir a união. Quanto mais você vai costurando a união ali, a discórdia vai sendo eliminada sem a gente ver que está sendo. Olha como é que Deus usa a gente para fazer as coisas, não é? Isso lá no Evangelho, você escutou Jesus exultando-se e dizendo: graças vos dou, Pai, porque escondes essas coisas a que as pessoas que estão metidas a saber de tudo e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos, a você, a nós todos, a mim, que deixamos Deus agir em nós. Então Deus age, Deus vai produzindo as coisas na gente e a gente vai levando as coisas boas, sem preocupar muito em acabar com as coisas ruins, porque as coisas ruins, quanto mais aumenta as coisas boas, as coisas ruins vão ser diminuídas e pode até deixar de existir. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. O mundo de hoje é tão materializado, cheio de dúvida, tanta fé aí sem raízes. Mas não vai mexer com dúvida, não. Se você for querer esclarecer dúvida, acaba você começando a ficar na dúvida também. O melhor que tem é você, onde é que tiver tanta dúvida, leva muita mais fé. E não tenta responder a dúvida, não. Vive-se a fé. Vive a fé ali. Pratique a fé. Você está sendo um instrumento usado por Deus. Você está entendendo o sentido do que eu estou dizendo? Ao invés da gente querer, às vezes, tirar o errado que tem ali, o ruim que tem ali, para depois fazer com que tudo fique certo, a gente não preocupa muito com o errado, não. Leva o que é certo, seja um instrumento de Deus, começa a construir ali o que é certo e pronto. Eu teve uma ocasião que eu morei num lugar, quando era ainda jovem, com a minha família, e disse que ali tinha tanta gente ruim, tinha gente assim, tinha perigo disso, perigo daquilo, e nós pensando: e agora, como é que vamos fazer? Então a gente não consegue consertar aquele ambiente só tirando as coisas ruins. Começamos lá, minha família sempre muito católica, começamos a rezar terço, fazer novena e fazer isso, círculo bíblico, sem preocupar ali com o tráfico, sem preocupar com as coisas erradas que tinha ali. A gente começou a fazer coisas boas. Mas não só nós, as pessoas do bem começaram a fazer isso também, isso foi alastrando e de repente o ambiente mudou completamente. Não é graças a gente, é graças a Deus que foi usando ali as pessoas que querem fazer o bem a mudar o ambiente praticando o que é certo. Nós temos uma mania de querer, às vezes, querer consertar tudo para depois fazer certo. Não tenta consertar assim desse jeito, não. Você conserta o que está errado praticando da forma certa. Onde é que tem o pecado, leva a graça.
Leva a graça de Deus. Quanto mais graça de Deus você for capaz de derramar de onde é que tem muito pecado, mais ainda a graça vai fazendo com que o errado vai diminuindo por conta própria. E a oração vai mexendo com tantas outras coisas que agora não tem mais tempo para poder falar sobre ela. Se der, a gente volta nela depois. Mas por aí você já viu então esse evangelho como ele é rico. Esse mês de outubro, que é o mês das missões, é para isso, para a gente, com Deus, ser instrumento de Deus. Quando a pessoa chega e começa a mostrar tanta coisa ruim para você deve começar a mostrar coisas boas para ela, sem entrar no mérito das coisas ruins. Aí as coisas ruins vão sendo diluídas mesmo. Tudo que é mal vai sendo diluído diante do bem. As trevas só existem por quê? Porque falta luz. A luz chega, as trevas desaparecem. Não precisa mexer nas trevas, é só por luz que as trevas desaparecem. Compreendido? Eu acho que essa reflexão entrou bem dentro do seu coração, bem dentro da sua consciência, bem dentro da sua alma, já agora nesse início de outubro. Agora nós vamos para a pergunta. Será, meu irmão, minha irmã, que você quer ser um instrumento mesmo de Deus, deixar Deus atuar em você, agir em você, não para você receber elogios com esse objetivo simplesmente? Não tem problema receber, mas mais do que isso, para que você possa levar o bem. Será que você compreendeu que a gente acaba com as coisas ruins, erradas, praticando o bem, praticando o que é certo, sem se envolver com as coisas erradas? Sem dar atenção às coisas erradas, a gente leva o que é bom. Você entendeu como é que esse comportamento missionário que o Evangelho nos ensina? Pois é, reza a Deus para que Ele faça de você um instrumento da paz dele. Que você seja capaz de levar o que é certo, o bem e o amor para todos os cantos por onde você passar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora preste atenção em 2 comunicados. Primeiro, não esqueçam que a partir de segunda-feira vamos ter essa meditação e dentro da meditação teremos também a comunhão espiritual. Convida as pessoas para poder participar, compartilha isso com as pessoas. O segundo comunicado é que amanhã, domingo, nós vamos fazer o sorteio das Bíblias que eu vou sortear para todos aqueles que preencheram o formulário. Então amanhã haverá isso, a gente vai ver como é que vamos fazer, estamos nos organizando para isso. E hoje e amanhã nós ainda vamos, embora o mês de setembro terminou, mas ainda vamos continuar conversando um pouquinho sobre a Bíblia. Portanto, escuta esse canto que vai continuar sendo cantado aí sobre a Bíblia e logo em seguida nós vamos ter uma conversa sobre a Sagrada Escritura. Boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de batismo.
corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas ações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, no estudo de Bíblia de hoje, eu quero pegar um pedacinho, uns trechinhos lá da primeira leitura da missa deste sábado. É um trecho tirado do livro de Jó. Presta atenção assim. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo. Reconheço que podes tudo. E que para ti nenhum pensamento é oculto. Nenhum pensamento escapa dos olhos de Deus. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassavam a minha compreensão. Agora escuta-me aqui que Jó disse. Eu conheci o Senhor apenas por ouvir falar dele, mas agora eu o vejo com meus próprios olhos. Por isso me retrato e faço penitência. Irmão e irmã, realmente, o que mais chama atenção nesse trecho bíblico, e por isso que é interessante ler a Bíblia, porque Jó foi claro ali. Foi no diálogo de Jó com Deus. Você sabe que nós até já refletimos sobre isso aqui. Jó sofreu muito, perdeu tudo, e inclusive a saúde, passou por a provação mais dura possível, mas ele manteve a fidelidade a Deus. Claro que dentro do sofrimento a gente às vezes pergunta a Deus o porquê que está acontecendo com a gente, mas não uma pergunta de revolta. Aliás,
o que dá para entender é que Jó ensina para nós, Jó não estava tão preocupado, tão interessado nas coisas que ele perdeu. Ele não queria perder, ninguém quer perder. Mas o que estava preocupando Jó antes era, será que eu também não tenho a presença de Deus? A presença de Deus. Não as suas ovelhas, não as suas riquezas, mas o que estava angustiando Jó. Porque diante de tanto sofrimento, tantas percas, tantas dificuldades, psicologicamente a pessoa acaba pensando que parece que Deus não está presente mais na vida dela. Então ele certamente disse para Deus o que está acontecendo aí. Mas ele não estava reclamando do que perdeu, reclamando a falta de ele não estar sentindo a presença de Deus. Que nem era uma reclamação, era uma indagação. Aí o que acontece? Deus respondeu para ele, falando de todos os mistérios que tem na vida. Todos os mistérios. Quando o mundo foi feito, você estava lá, Jó? Quem estava lá para me ajudar? E aí Deus foi fazendo Jó e reconhecendo que ele está presente, além de estar presente pessoalmente na nossa vida, ele está presente também através de tudo que ele fez. Aí Jó disse bonito para Deus, essa parte da leitura que eu fiz hoje. Para você agora, acabei de fazer. E realmente é isso, meu irmão, minha irmã. Jó falou uma coisa interessante. Eu ouvi falar do Senhor. Eu sempre escutei falar sobre Deus. Ele devia ter falado assim, possivelmente. Aprendi isso com minha mãe, com meu pai, com meus avós, com minha catequista, com meu padre, meu pastor, sei lá. Aprendi. Escutei falar muito sobre Deus e aprendi a gostar de Deus por isso. Mas agora, depois de tudo que passei, de toda essa caminhada, agora eu te conheço, Deus. Eu te vejo com os olhos da alma, do Espírito. Oh, meu irmão, minha irmã, olha que passo que Jó deu, que avanço que Jó deu. Uma outra dimensão. Eu não só confio em Deus porque eu ouvi falar dele, mas eu ouvi falar e a escuta foi tão boa que eu fui fazer a experiência dele. Hoje eu vejo Deus. Não é ver com os olhos do rosto, não temos condições para isso, mas eu vejo Deus com o olho da alma, do coração, eu vejo Deus profundamente. Isso dá a certeza mesmo da existência de Deus. Eu só li essa partezinha da leitura aqui com vocês por causa disso mesmo. Quando ele diz lá no versículo 5 do capítulo 42, eu conhecia o Senhor Deus apenas por ouvir falar dele. Eu já o conhecia por isto. Mas agora eu vejo com os meus olhos, meus próprios olhos. Aí ele fala bonito. Por isto me retrato e faço penitência. Por isso agora não tem mais jeito. É Deus, Deus é mais Deus, Deus é mais, né? Como aquela música bonita. Deus, e é Deus mesmo. A gente conhecer Deus. Não é, nós não conhecemos Deus apenas por condicionamento de ambiente, de cultura. Isso tudo ajuda o ambiente, a cultura, mas eu tenho uma visão de Deus, tenho uma percepção de Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, você, né? Cada um de nós, é o que Jó disse. É isso que precisamos de ter, e a palavra de Deus nos leva a isto. A Bíblia existe para quê? A Bíblia não é só para poder falar de Deus, é para nos levar a ver Deus, a conhecer Deus, a nos mergulhar em Deus, a nos aprofundar em Deus. Para isto, nós não podemos alcançar esse nível, essa dimensão, sem fazer aquilo que nós refletimos ontem sobre a Bíblia.
sem passar pelo processo de libertação. Nós temos muitas coisas para nos libertar delas. Libertar não significa deixar para lá. Libertar não significa ir para longe de tal coisa. Libertar significa: eu conheci uma pessoa que tinha uma doença grave, mas ela conhecia tanto a Deus, ela tinha uma espiritualidade tão forte. Dizendo que eu nem sei se ela está viva na ocasião. Há muitos anos atrás ela já era uma pessoa mais velha. Mas quando ela descobriu que tinha essa doença tão grave, ela então disse: se essa doença quiser fazer parte da minha vida, então ela me acompanha, porque eu não vou parar para poder deixar ela me destruir. Eu vou continuar minha vida, porque Deus está comigo. O que ela fez? A doença não foi curada, mas ela se libertou da doença. Quando a gente fala libertação, etimologicamente significa libertar da ação daquela coisa. Libertar mais ação, forma a palavra libertação. Li isso no livro de Leonardo Boff, que gostei muito, achei profundamente sério. Então a gente encontra essa libertação das coisas. Na medida que nós vamos nos libertando, a vida vai sendo transformada. Amanhã nós vamos falar exatamente nisso aí, nessa vida vai sendo transformada. Mas é preciso que você reconheça que Deus está presente em sua vida. E você tem que, todos os dias, através da Sagrada Escritura, melhorar o seu conhecimento de Deus. Você tem uma visão cada vez maior de Deus. Tem uma visão cada vez mais profunda de Deus. Ter uma visão cada vez mais assim segura de Deus. A Bíblia é para fazer a gente conhecer Deus concretamente. Quando falo concretamente, significa lá dentro da gente, lá no fundo da nossa consciência, no nosso profundo. A gente vai então conhecendo essa presença de Deus dentro de nós. Não acreditamos em Deus só porque ouvimos. É muito bom acreditar também porque ouve, escuta, mas temos que nos avançar. Quem lê a Bíblia está sempre avançando um pouco mais, indo mais profundamente. E reconhece a Bíblia, como eu já falei com vocês dias atrás, a Bíblia faz com que a gente reconheça a presença de Deus constantemente na nossa vida. Nós, inclusive, saberemos fazer os discernimentos. As coisas estão acontecendo de ruim, mas vamos fazer um discernimento. Isso é tudo passageiro. Isso é tudo instantâneo. A vida não se esgota nisso aqui. O sofrimento, às vezes, quer totalizar tudo na gente como se a vida fosse agora só aquilo ali. É a mesma coisa quando uma pessoa trai a gente. Eu não estou dizendo marido e mulher, estou dizendo uma pessoa. Aí a gente coloca na cabeça: o ser humano não presta mais. Ninguém é de confiança. Eu fui bobo de acreditar. Não é assim. Se tem um, se tem dois, se tem 10, se tem 100, mas o mundo tem bilhões de pessoas. Existem pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas sérias. Mas tudo isso depende da sua libertação. Da sua libertação mesmo. Você conhecer Deus. Vá mergulhando em Deus. Antes de concluir da bênção final, eu insisto com você, hoje é o último dia para você dar o seu nome na tentativa de ganhar a Bíblia amanhã. Amanhã, domingo, vou fazer a doação da Bíblia, vou dizer o nome também de todos aqueles que ganharam a Bíblia. Mas se você não pôs seu nome, agora assim que eu terminar aqui, você pode ir aí no seu aparelho, tem uma setinha mostrando o formulário, coloca aí seu nome e o seu telefone, seu nome e seu telefone, e amanhã certamente você vai ganhar a nossa Bíblia. E um outro lembrete, não esqueça que a partir de segunda-feira
além da nossa meditação, dentro da meditação, nós vamos ter aquele momento precioso da gente sentir a presença de Deus, conforme refletimos agora. É aquela comunhão espiritual que a gente fazia nas missas durante todo esse período de pandemia. Eu vou fazer agora dentro da meditação com vocês. Combinado? Então recebam agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.